Oi, pessoal! Vamos iniciar aí a correção das atividades de hoje, quinta-feira, dia 13 de agosto de 2020. Eu trouxe hoje para vocês uma atividade de português e uma de matemática, tá? Ambas no livro EMAI e Ler e Escrever, que ficam juntos ali no mesmo livro, tá? Iniciando aí pelas atividades de língua portuguesa, tinha um texto na página 159 da parte do Ler e Escrever, que era para a gente ler e tá respondendo essas perguntinhas no caderno. Então, vamos lá. Página 159. A gente tem aqui esse texto, o menino e o presente de aniversário. O menino chega em casa perto de seu aniversário e diz: Pai, tenho uma notícia para você. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa? Sim, meu filho. Então se deu bem, economizou um dinheirão, tá? Então a gente tem aí esse texto que tem aí um certo humor, é engraçado, tá? As perguntas são, ó, 1. Que tipo de texto é esse, tá? A gente já vê aqui no começo que fala que é uma piada, né? É um gênero textual a piada também, tá? Que tipo de texto é esse? Piada. Qual o título do texto? O menino e o presente de aniversário. Né? Esse que é o título do texto, o menino e o presente de aniversário. Que personagens aparecem no texto? O menino e o pai, né? Só o diálogo entre os dois. Assinale a alternativa que dá humor ao texto. O que dá humor ao texto é o fato de. Vamos lá, então para assinalar a alternativa correta, você tinha que copiar 4 aí, as alternativas, e fazer o xizinho na alternativa correta. A. O menino conversar com o pai e afirmar que foi bem em língua portuguesa, é isso que deixa o texto engraçado? B. O menino não ter tirado nota em português e dar a notícia como se fosse boa porque o pai teria economizado dinheiro. C. O pai prometer dar uma bicicleta para o filho se ele tirasse nota boa. Ou D. O menino chegar em casa perto da data do seu aniversário. Então, o que deixou o texto engraçado foi o fato do menino falar para o pai que ele não foi bem em português, né? E por isso era uma coisa boa, porque o pai dele não ia precisar gastar dinheiro comprando bicicleta, né? Então, a resposta certa é letra B aqui. Vocês podem fazer um xizinho em cima aí, tá? O menino não ter tirado nota em português e dar a notícia como se fosse boa, porque o pai teria economizado dinheiro. Essa é a graça do texto, tá? Reescreva o texto passando os dois personagens para o feminino. Então, vamos lá. Como que ficaria esse texto? Eu vou reescrever aqui embaixo, ó. Para o feminino de menino é a menina, né? A menina chega em casa perto de seu aniversário e diz: Mãe, feminino de pai, né? É mãe. Mãe, tenho uma notícia para você. Ponto de exclamação. O que é? O que é? Pergunta a mãe. Você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10. Ó, você aqui comeu. Você, pronto. 10 em língua portuguesa. Sim, como é feminino, lá tá meu filho, fica minha filha, né? Sim, minha filha. Então, se deu bem. Economizou um dinheirão, né? Então, aí o texto, a piadinha no feminino, né? A menina chega em casa, perto de seu aniversário, e diz: Mãe, tenho uma notícia para você. O que é? Pergunta a mãe. Você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa? Sim, minha filha. Então, se deu bem, economizou um dinheirão, tá? Então, a gente passou aí os personagens para o feminino e altera algumas partes do texto, né? Minha filha,
mãe, a menina, tá? Ficaria, então, assim o texto reescrito no feminino. Agora, de matemática, a gente tem uns probleminhas na página 35 do EMAI, que é o mesmo livro, né? Página 35 aqui, situações e problemas. Então, vamos lá. Resolva cada um dos problemas abaixo. Em seguida, compare sua resolução com a de um colega. Então, na verdade, vocês vão comparar aí com a minha correção, tá? Então, vamos lá. Carla tem 89 figurinhas e Rafaela tem 68. Quem tem mais figurinhas? Quantas a mais? Então, é para a gente comparar, né? Quem tem mais é a Rafaela. Então, você já coloca na resposta. A Rafaela tem... Não é a Carla. A Rafaela tem 68, a Carla tem 89. Carla tem mais... Tem quantas a mais? Então, seria a Carla, né? Para a gente saber quantas a mais, a gente pega a quantidade da Carla e tira os 69 da Rafaela, que dá 20, né? 89 menos 69 dá 20. Então, Carla tem 20 figurinhas a mais que Rafaela. Tá? Ficaria assim, então, o probleminha. Ana tem 136 figurinhas e João tem 25 a mais que ela. Quantas figurinhas tem João? Se João tem 25 a mais, então, João tem 161 figurinhas, tá? Era só pegar a quantidade da Ana e somar as 25 que ele tinha a mais, dá 61 figurinhas. Paulo e Simone têm juntos 143 figurinhas. Sabendo que Paulo tem 87 figurinhas, quantas figurinhas Simone tem? Então, a gente tem que pegar a quantidade total e tirar as do Paulo para saber quantas que a Simone tem, que são quantas sobraram. Simone tem 56 figurinhas. Juntos, eles têm 143. Tira as 87 do Paulo, sobraram 56 da Simone. Renato tem 50 carrinhos. Pedro tem 15 a menos que ele. Quantos carrinhos tem Pedro? Então, a gente pega os 50 carrinhos e tira os 15 que o Pedro tem a menos. O quanto sobrar é a quantidade que o Pedro tem. Pedro tem 35 carrinhos. Emerson tem 63 carrinhos e Anderson 46. Quantos carrinhos Anderson precisa ganhar para ter a mesma quantidade de Emerson? Então, esse probleminha dá a ideia de quanto falta, tá? Então, eu vou pegar a quantidade do Emerson e tirar as 46 que o Anderson já tem para saber quanto falta para ele chegar nas 63 do Emerson. Faltam 17, tá? 63 menos 46, 17. Então, resposta. Anderson precisa ganhar 17 figurinhas, tá? Para chegar na quantidade do Emerson. Vou pôr mais para cá. Pronto. E a última, Marcos tem 78 carrinhos. Ele tem 12 a mais que Carlos. Quantos carrinhos tem Carlos? Se o Marcos tem 12 a mais que o Carlos, a gente precisa fazer uma subtração. Pega 78 do Marcos e subtrai as 12 que ele tem a mais que o Carlos. O quanto sobrar é a quantidade que o Carlos tem. Então, Carlos tem 66 carrinhos, tá? Então, pessoal, esses probleminhas era para vocês aprenderem aí a interpretar quando te pedem uma subtração ou quando te pedem uma soma, tá? Como que você sabe quando é soma ou quando é subtração? Quando você lê o probleminha e você entende o que ele tá te pedindo. Que nem aqui, ó. Ana tem 136 figurinhas e João tem 25 a mais que ela, tá? Então, você aí, para saber quantas João tem, você vai ter que somar. Se ele tem a mais que Ana, você tem que somar para saber quantos ele tem
no total. Ele tem 25 a mais, não tem? Então, você precisa somar ali para saber quanto chega. A última aqui. Marcos tem 78 carrinhos. Ele tem 12 a mais que Carlos. Aí a pergunta, quantos carrinhos tem Carlos? Se o Marcos tem 12 a mais que o Carlos, para eu saber quantas o Carlos tem, eu preciso tirar essas 12 que ele tem a mais. Já não é uma soma, entendeu? É uma subtração. Então, é o probleminha, é a pergunta que vai aí te mostrar se você faz uma soma ou uma subtração. Então, quando a gente fala em matemática, a gente usa interpretação de texto. É por isso que é tão importante a gente estudar a interpretação. Você precisa saber ler e saber interpretar, entender o que o probleminha está te pedindo. Então, através do probleminha, você define se é uma soma ou se é uma subtração, tá? Geralmente, eu passava o probleminha para vocês, vocês perguntavam assim para mim, mas é para fazer continha de menos ou continha de mais? O probleminha que vai te falar. E como que você sabe? Ele não vai dizer subtraia ou some, ele vai trazer a ideia da subtração ou da soma. No caso da letra F, tem essa palavra a mais, mas não é para fazer uma soma, é para fazer uma subtração. E como que você sabe disso? Porque ele pede a quantidade do Carlos, que é justamente a quantidade que a gente não tem, tá? O Marcos tem 12 a mais que o Carlos. Então, para eu saber quantas o Carlos tem, eu tenho que tirar essas 12 a mais, que tá a mais aí. No caso da B, fala que o João, a Ana, tem 136 figurinhas e o João tem 25 a mais que ela. Mas não pergunta aí a quantidade da Ana, pergunta a quantidade do João. Dessa forma, eu tenho que pegar as 136 da Ana e somar as 25 para eu saber o total que o João tem, porque ele tem 25 a mais que ela, mas a gente não sabe quanto é, tá? Então, leiam os probleminhas para vocês saberem quando que é uma soma e quando é uma subtração, tá bom? As atividades de hoje eram essas, português e matemática, tá? Qualquer dúvida, então, é só mandar para mim. Um beijo. Tchau!